Olá a todos e a todas. Hoje, integrados nos ciclos de conferências online do Conselho Estratégico Nacional sobre o Programa Estratégico e dos Fundos Europeus do PSD, vamos abordar a área da saúde. Eu chamo-me António Araújo, sou o coordenador da área da saúde do Conselho Estratégico Nacional e tenho a meu lado, virtualmente, devido aos condicionalismos que vivemos, duas pessoas que têm trabalhado comigo e que são amigas e de longa data neste momento. O deputado Ricardo Batista Leite, que dispensa qualquer tipo de introdução e de apresentação, e a Guilhermina Rego, que nós os três compomos a área da saúde do Conselho Estratégico Nacional. Nós vivemos realmente tempos muito difíceis, tempos que alteraram a vida de todos nós e que, por acaso, hoje, coincidentemente, parecem querer abrir novamente um pouquinho à normalidade. Mas a pandemia necessitava de ter, desde o seu início, uma estratégia de combate à pandemia e, sobretudo, nesta fase, uma verdadeira estratégia para levantamento do confinamento. E isso, infelizmente, parece não estarmos a verificar e a confusão é muita, o descrédito é muito e as pessoas começam a ter muita dificuldade em perceber o que se passa e o que se vai passar. Ricardo, melhor pessoa para nos falar sobre isto és tu e, portanto, eu passava-te já a palavra. Eu estava a ouvir ontem alguns comentários sobre, por exemplo, a questão da testagem. O governo e nós falámos muito da testagem massiva, mas o que é facto é que, por exemplo, a testagem tem vindo a diminuir ao longo destes últimos meses, ao contrário do que seria de esperar. Os próprios rastreadores, que pensávamos que deveríamos aumentar em termos de número, também tal não se verifica. O que é que achas que se está a passar de errado neste momento? Obrigado, António, e cumprimento a ti, a Guilhermina. É um gosto estar convosco e com todos aqueles que nos acompanham online. E esperemos que em breve possamos estar, de facto, todos juntos, e uma vez que vocês estão no Porto, que seja antecedido por uma francesinha que já tenho saudades também. Não faz nada bem à saúde, mas faz bem à saúde mental. Dito isto, nós de facto estamos a viver um período de desconfinamento e naturalmente que isso vem com alguma esperança das pessoas, que é natural, porque as pessoas estão cansadas, estiveram confinadas uma segunda vez, de uma forma brutal, na sequência de um descontrole absoluto da pandemia, que culmina já com mais de 16 mil pessoas que perdemos para este vírus. São famílias, são milhares de famílias que ficaram sem os seus entes queridos, um sistema de saúde que tem os seus profissionais exaustos, é um ano inteiro de pressão contínua, sem folgas, sem feriados, e portanto é um momento que nós gostaríamos que fosse um momento de abertura sem retorno. Mas para isso seria necessário fazer o que nós temos apelado. Aliás, nós, Conselho Estratégico Nacional, apresentamos no passado dia 11 de novembro uma visão alternativa no combate a esta pandemia, e que infelizmente, quando falavas na testagem, como se nos rastreamentos e tantas outras medidas necessárias, inclusive para os chamados doentes não Covid, ou seja, para os doentes com outras características e com outras doenças para além da Covid-19, que são a vasta maioria do sistema, na realidade aquele documento, as recomendações não foram acolhidas pelo governo e desconfinamos, começamos a abrir. Veja-se até a questão da testagem nas escolas, uma promessa feita que todos seriam testados antes da abertura das escolas, afinal só começam a ser testados os professores e pessoal não docente amanhã. E quando lemos aquilo que é a norma da Direção-Geral de Saúde, a testagem passa a ser feita de 28 em 28 dias. Ora, testes rápidos de 28 em 28 dias é para inglês ver. São absolutamente inúteis num propósito que é andarmos um passo à frente do vírus. Podemos prevenir, de facto, a perda de controle. É isto que se trata. É fundamental nós termos um mecanismo local, utilizando uma matriz de indicadores, que a nível local permite identificar, digamos, bandeiras vermelhas, que nos permita atuar a nível local ou regional e evitar que se perca controle da pandemia a nível nacional. Veja-se o caso da Dinamarca, com 4, 5 vezes mais testes do que nós desde o início da pandemia,
que mantém uma taxa de positividade dos testes sempre nos 0,5% e que, com isto, consegue, com pequenas medidas locais e regionais, vai evitando que o país feche. Do ponto de vista macroeconómico, a Dinamarca, desde 15 de abril, que nunca mais fechou, tem andado a funcionar de uma forma contínua. E eles são um país europeu como nós, com uma só fronteira terrestre como nós, e veja-se o oposto aqui, em que nós, em janeiro, fomos, infelizmente, o pior país do mundo, quer em termos de casos, em termos de número de óbitos, e com a predominância da variante inglesa em Portugal. Veja-se que nós, em confinamento, tivemos um aumento significativo dessa prevalência, em confinamento, o que denota que é um vírus altamente transmissível e que corremos o risco, de facto, de estarmos a lidar com uma situação muito diferente do que aquela que lidávamos há um ano. É evidente que nós esperamos todos o melhor, mas a função dos governantes é preparar para o pior, na expectativa de poder evitar o pior e obter o melhor. E para fazer isso é preciso testar, identificar, isolar, e para isso é preciso ter, de facto, todos os mecanismos no terreno. O governo decidiu desmobilizar os militares do rastreamento, no momento em que 80% dos casos nós não conhecemos a origem da infecção. E, portanto, resumindo, nós temos que apelar às pessoas para terem muito cuidado. De certo modo, estamos entregues a nós próprios, porque os mecanismos de detecção precoce ainda não estão no terreno. Continuemos a lutar por eles, mas até lá, verdadeiramente, depende das pessoas evitarem os contactos próximos, utilizarem a máscara, a Páscoa não facilitarem minimamente, só viverem a Páscoa com a sua família nuclear, lavagem frequente das mãos e todas as outras medidas que já ouvimos, porque caso contrário, rapidamente se pode perder o controle. E isto terá efeitos económicos devastadores, porque em maio será quando poderemos verificar uma nova subida de casos e aí ser precisamente o período em que os potenciais turistas, para um setor que é o turismo do nosso país, que representa mais de 10% do PIB, esses turistas vão olhar para os países mais seguros. E se nós não estivermos nessa lista, terá efeitos devastadores para uma parte importante da nossa economia, com os efeitos sociais e de desemprego que nós conhecemos. Ricardo, eu dizia há pouco que a gestão da pandemia tem sido um desastre por parte deste governo. Nós não conseguimos estar a testar massivamente a população, nós não conseguimos estar a rastrear de uma forma sistemática todos os casos, não existe propriamente uma estratégia para o controle, por exemplo, dos aeroportos, e o próprio plano de vacinação, que pouco se tem falado, porque temos respeitado também um pouco isso, tem falhado substancialmente daquilo que estava previsto. E estou-me a lembrar, por exemplo, nós prescindimos de um lote grande de doses de vacinas da Moderna em favor das mais baratas, da AstraZeneca, e a AstraZeneca não tem cumprido em nada com a entrega das vacinas. E, por outro lado, mesmo em termos de vacinação aqui no nosso país, acabamos por nem perceber muito bem quem é que está a ser vacinado, quais são os critérios de vacinação, não é assim? De facto, já questionamos até o governo sobre as 800 mil doses. O vice-almirante Gouveia e Melo, o novo coordenador da Task Force, ou seja, pôs alguma ordem na casa, mas ele recomendou diretamente, aliás, em plena Assembleia da República, que Portugal não se pode dar ao luxo de dispensar doses de vacinas. E nós temos dito, se sobrarem, feliz ou infelizmente, muitos países, nossos irmãos dos PALOP, vão precisar dessas vacinas. Portanto, nunca é desperdício. Agora, o que não se admite é que, de facto, havendo contratualmente a possibilidade de contratar, sobretudo agora que temos uma maior consciência de que há, de facto, empresas que não vão ser capazes de cumprir em tempo útil aquilo que foi prometido, não se compreende. Peço desculpa. Podemos momentaneamente. Pois foi, peço desculpa. Não podemos, de facto, não podemos abdicar daquilo que contratualmente nos permite dentro desta compra centralizada. Não é comprar por fora da Europa. Claro. Está previsto no contrato e nós abdicamos 800 mil doses. E podemos negociar com a Moderna de acelerar essas doses para cá. Porque nós já vimos, por exemplo, quando nós olhamos para entre profissionais de saúde nos hospitais onde a vacinação já está concluída, desapareceram pura e simplesmente os surtos. Ou os lares onde as pessoas estão vacinadas plenamente, também diminuíram muito os surtos. Portanto, a vacina funciona e é preciso passar esta mensagem às pessoas. Agora, venham as vacinas. E é nesse sentido, Portugal,
com a presidência do Conselho da União Europeia, devia ter uma voz ativa, no sentido de, junto à Comissão, falar com a indústria, negociar contratos de licenciamento. Nós temos capacidade produtiva na Europa, empresas capazes de avançar com a manufatura e distribuição de vacinas e que estão paradas porque não há contratos de licenciamento que permitam. E isto todos ganham, os detentores das patentes, as empresas que irão produzir e os países e os cidadãos que serão vacinados mais depressa. Nós, Bloco Económico Europeu, sermos vacinados depois de todo o Bloco do Norte da América e todo o Bloco do Sudeste Asiático, coloca-nos numa posição de fragilidade económica futura brutal, em que nós ficamos, de facto, em termos de retoma económica, na cauda do mundo. E, como Europa, não sei como é que se sobrevive a isto, e sendo nós dos mais pobres da Europa, como é que nós teremos a resiliência com 140% de dívida face ao nosso PIB, em que nós não temos onde ir buscar mais dinheiro, como é que nós conseguiremos depois dar resposta aos problemas sociais e de pobreza que esta própria crise está a gerar? É toda esta discussão que eu creio que, quando falamos dos fundos estruturais europeus e lemos, por exemplo, o Plano de Recuperação e Resiliência, é um plano como se estivéssemos a viver um tempo normal, e este é um tempo que exigiria uma liderança reformista e com visão, duas coisas que infelizmente este governo não tem demonstrado. É plenamente de acordo. Tu fizeste a introdução perfeita para dar a palavra à Guilhermina Rego, porque fala-se que virão fundos europeus e uma verba substancial em fundos europeus para Portugal. Guilhermina, na era pós-Covid, como é que nós poderemos ou deveremos utilizar esses fundos europeus, nomeadamente a nível da saúde? Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o António, cumprimento o Ricardo, cumprimento todos aqueles que assistem a esta sessão e, concretamente, no que respeita ao António e ao Ricardo, também espero, muito brevemente, podermos estar presencialmente no Porto, em Lisboa, onde tiver que ser, menos para podermos ver ao vivo. Bom, antes de mais, e um bocadinho no âmbito daquela que foi a intervenção do Ricardo e da introdução feita pelo António Araújo, e tendo presente que esta apresentação também se pretende, no fundo, enfocar aquele que é o programa estratégico e aquele que foi apresentado, como referiu o Ricardo, eu volto a salientar aquele que é o desafio que está lá claro na saúde, que é garantir a continuidade de um Serviço Nacional de Saúde para todos, mais capaz, mais resiliente, mais inclusivo e mais eficiente. E, portanto, eu gostaria de realçar que um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente gera um Serviço Nacional de Saúde mais inclusivo, mais resiliente e mais capaz. E, portanto, a pandemia de Covid-19, eu julgo que reforçou esta questão, ou seja, é determinante um Serviço Nacional de Saúde efetivamente mais resiliente e sustentável como forma de garantir o acesso da população aos cuidados de saúde que são efetivamente necessários. E para este efeito, e ainda ao encontro daquela que era a questão que o António estava a colocar, e fazendo, digamos, uma breve reflexão sobre aquele que é o Serviço Nacional de Saúde português, o Sistema Nacional de Saúde, num contexto pós-Covid, e acrescentando aquilo que já foi dito em parte pelo António e pelo Ricardo, eu diria de facto que é premente uma reorganização do sistema de saúde e melhorando o que é possível e o que é preciso melhorar e sendo a inovação um vetor essencial para esta mudança. Não vale a pena continuar a fechar os olhos ou a tapar o sol com a peneira. E, portanto, eu destacaria assim alguns pontos. Continua a pôr a tónica naquilo que já estava no programa estratégico que foi apresentado em novembro pelo PSD. É fundamental incentivar uma maior integração no sistema, ou seja, eu diria que a integração do sistema cuidados de saúde primários, cuidados de saúde continuados, que depende de 3 fatores, e essa integração depende da vontade política, da cultura organizativa e do recurso a sistemas de informação digitais que permitam interligar o sistema. A vontade política implica orientação expressa do governo nesse sentido, incluindo os organismos intermédios de gestão, como as ARS, e, portanto, é determinante. A cultura organizativa que se associa a repensar outras formas de interligar os cuidados de saúde primários, continuados e hospitalares. E, finalmente, as tecnologias de informação e comunicação que poderão ser instrumentais neste desígnio. Um segundo ponto que penso que é determinante é melhorar a gestão pública das unidades de cuidados de saúde, ou seja, melhorar a qualidade da gestão.
Não obstante a boa gestão que se faz, e já muito se caminhou e no bom sentido, mas é sempre possível fazer melhor, ou pelo menos tentar fazer melhor. Portanto, os recursos que existem, e estávamos a falar do plano de vacinação, entre outras coisas que foram referidas pelo Ricardo, os recursos existentes devem ser geridos com eficiência e sem desperdícios evitáveis. E isso implica uma melhor coordenação e integração ao nível do sistema de saúde e o sistema de saúde como um todo. E uma aplicação cabal das novas ferramentas de gestão para a qualidade e para que a qualidade seja aumentada e a equidade no acesso seja garantida. E eu penso que este esforço de melhoria deve centrar-se quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares, tendo presente o déficit orçamental no Serviço Nacional de Saúde, como em parte estava aqui a referir o Ricardo, sem pôr em causa a equidade no acesso e, portanto, garantir os direitos dos doentes, portanto, evitar aquela tendência que muitas vezes se acusa de economicista, ou seja, sacrificar a qualidade assistencial, pensando apenas em resultados estatísticos, mas de facto é fundamental esta melhoria, quer a nível dos cuidados de saúde primários, quer a nível dos cuidados de saúde hospitalares. Concretamente, no plano da gestão das unidades de saúde, é fundamental otimizar a gestão pública e penso que é fundamental sensibilizar a sociedade e os profissionais de saúde de que, no fundo, trata-se de boa gestão, não devendo existir blindagens do ponto de vista ideológico nesta evolução, mas também que é já uma questão antiga, que é importante avaliar, é importante reavaliar os modelos que existem, os pontos fortes, pontos fracos, promover uma aplicação de todas as ferramentas de gestão, para que depois não se diga que foi que o modelo não funciona, mas não funciona porque não se aplicou todas as ferramentas passíveis de efetivamente serem utilizáveis. Eu diria que é fundamental promover um financiamento das unidades de saúde que permeie os ganhos em saúde. Isto já foi dito por nós lá atrás, tendo em atenção a sua produção global e produtividade dos profissionais de saúde. Dar uma maior autonomia dos órgãos de gestão, nomeadamente no que respeita à contratação de pessoal. Fala-se, mas de facto continua a pôr a tónica numa efetiva transformação digital, de modo a estimular uma rede eficaz do sistema de saúde. E penso que estamos na altura de dar o salto e apostar na digitalização do setor da saúde, bem como em parcerias do Serviço Nacional de Saúde, conforme salienta no programa, com empresas tecnológicas do setor. Fomentar a atualização da rede digital do Serviço Nacional de Saúde. Um investimento que agora se torna premente nas estruturas, em equipamentos, recursos humanos e meios complementares de diagnóstico. E este investimento, António, ainda ao encontro da sua pergunta, é um investimento que é adequado e tem de estar adequado às necessidades atuais da população, fruto da pandemia, e, portanto, ter também presente que investir na qualificação das instalações, na modernização dos equipamentos, no recrutamento, na formação e na motivação dos recursos humanos também tem de ser feito em concordância com o mapeamento e diagnóstico criterioso. É fundamental aprofundar a rede de cuidados de saúde primários e, portanto, focar e refocar os cuidados de saúde primários naquela que é a sua missão, dado que estes são a porta de entrada do sistema de saúde e o pilar do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, visitar e revisitar todas as modalidades das unidades de saúde familiares previstas na lei e ver efetivamente o que melhor se adequa e como evoluir e ver o que está lá previsto. E, finalmente, é preciso proteger os mais desfavorecidos da sociedade e, portanto, implementar efetivamente a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. De facto, os cuidados paliativos implicam a percepção por parte da sociedade que o doente terminal tem características próprias e tendo necessidades também distintas de outros tipos de pacientes, portanto é fundamental reforçar também aqui o papel do cuidador informal. Portanto, eu para concluir, eu diria que para concretizar de facto aqueles que são os objetivos que temos vindo a enfatizar e que estão claros no programa estratégico, desde reforçar o Serviço Nacional de Saúde, promover a reforma do Serviço Nacional de Saúde, garantir o acesso atempado e equitativo aos cuidados de saúde, melhorar a qualidade dos cuidados de saúde nas doenças crónicas e no fim de vida, entre outros, penso que implica de facto, mais que nunca, no contexto atual, a implementação de medidas que acabei de elencar, a par daquelas que estão no próprio programa estratégico. Porquê? Porque todas estas medidas são não apenas essenciais para modernizar o sistema de saúde, mas também para ultrapassar o impacto da pandemia nos doentes não Covid, como foi já referido, que por este motivo tiveram acesso diminuído ao Serviço Nacional de Saúde, refletido numa diminuição acentuada da atividade assistencial, nomeadamente no número de consultas presenciais, cirurgias, urgência, rastreios oncológicos, etc.
Portanto, penso que a tónica, no meu entendimento, deve ser: estamos no momento, temos que pensar naquilo que é o pós-Covid e, portanto, fazer e envidar todos os esforços no sentido de evitar que, quando confrontados, que Deus queira que não, com uma nova situação, já estejamos preparados, ou pelo menos já tenhamos feito o caminho para melhor nos defendermos dela. Eu não estou a ouvir. Tive aqui um pequeno percalço técnico, já resolvido, mas estava a dizer que concordo plenamente com o que foi dito, porque tínhamos esta noção básica que ter uma boa saúde é a primeira aspiração de todos os nossos cidadãos. E para isso era importantíssimo, nesta era de Covid, que houvesse um planeamento forte, reforçado, estratégico, e não apenas uma coisa que o Ricardo, aqui há uns dias, quando estávamos a conversar, mencionou, que era o governo não tem propriamente um plano, tem um calendário de ações. E depois não cumpre sequer aquilo que vai planeando. E estávamos a falar na questão, por exemplo, da testagem massiva, da existência dos rastreadores, a existência de vacinas, etc, etc. Por outro lado, é fundamental começarmos a preparar já a era pós-Covid. E preparar a era pós-Covid vai conduzir forçosamente a termos que reforçar o Serviço Nacional de Saúde, torná-lo sustentável e encontrar novas formas de gestão e de desenvolvimento que se adequem também a estes novos tempos. E eu acho que tudo aquilo que vocês disseram reflete realmente estas aspirações dos nossos cidadãos. E, portanto, acho que está a começar a ser necessário encontrarmos aqui uma mudança e encontrarmos realmente um plano, não só para o presente, mas para o futuro, que dê a melhor saúde aos nossos cidadãos, àquilo que eles realmente aspiram. Nós estamos em cima do tempo, não nos deram muito mais tempo para estarmos neste debate, haveria muito mais coisas a falar. Queria agradecer aos dois o terem-me feito companhia e basicamente terem sido vocês a preencher este tempo. Agradecer ao Conselho Estratégico Nacional o convite que nos fez para estarmos aqui hoje a abordar um pouco os temas atuais da saúde e dizer-vos que tenham uma boa saúde e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.